Boa tarde. Boa tarde. Entrou uma mensagem aqui. Hoje temos mais um bate-papo gostoso por aqui nos nossos 15 minutos para você. Aguardando aqui as pessoas entrarem. Hoje é dia de dicas, de conselhos e sugestões. Shirley. Hoje nós vamos falar sobre limpeza do organismo. Eu dei uma aula sobre isso ontem num curso que nós temos na escola que se chama Aprofundamento Filosófico e nós estudamos as técnicas, né? Nós vamos mais a fundo nas técnicas que nós ensinamos. Boa tarde, Shirley. Para que os alunos possam entender todo o princípio da filosofia que está por trás das técnicas, né, que nós praticamos. E ontem foi dia de falar de técnicas de limpeza do organismo. E foi tão gostosa a aula, foi tão produtiva que eu pensei, vou levar um pouquinho do que foi falado ontem, né, no caso, para vocês aqui hoje. Então, hoje nós vamos fazer esse bate-papo, mas lembre de encaminhar a live aqui para pessoas que vocês conhecem, para poder fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Também aperte aqui no coraçãozinho, clique bastante para que traga visibilidade. Oi, Sônia, para a nossa live. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre técnicas de limpeza, para quem está entrando hoje. Nós vamos falar sobre técnicas de limpeza do organismo. Isso faz parte de um conhecimento muito antigo, muito mesmo. E, como eu estava falando, eu comentei sobre isso num curso que eu dou dentro da escola, junto com a Ana Cláudia, que é outra instrutora que trabalha comigo. E ontem nós falamos sobre isso e eu pensei que seria uma boa ideia a gente compartilhar isso hoje com vocês aqui também. E dentro da escola, né, dentro do The Rose Method, nós temos uma série de atividades culturais, né, porque o princípio é levar você a uma outra cultura, né, uma forma completamente de se compreender, de compreender a vida, as pessoas e principalmente nessa mesmo. E a forma de ensinar essa cultura é através de atividades onde você tem acesso a toda uma série de informações, uma série de conceitos que vão fazer com que você pense a respeito de muitas coisas na sua vida. Então, trazer um outro olhar, um outro ponto de vista. Mas também nós temos as aulas práticas. E essas aulas práticas, elas envolvem técnicas ancestrais de mais de 5.000 anos, né? E todo o nosso conhecimento, ele vem desse pequeno livro, que eu não vou... Claro que é uma parte do conhecimento, né? Mas eu não vou indicar como leitura, mas você, se quiser, fique à vontade. Esse livro pequenininho aqui, do professor De Rose, e que é um livro maravilhoso. Muitos autores de outros países já citaram esse livro, porque é o maior livro de yoga técnico do mundo, tá? Então, para quem não conhece, é essa coisa linda aqui, que é o Tratado de Yoga. Aqui dentro você tem 9 livros, na verdade. E ele é a base do estudo da nossa filosofia. A gente estuda pra caramba aqui, Shirley. Às vezes as pessoas, né, só viajam e tal, fazem curso de fim de semana e vão dar aulas por aí. Mas uma filosofia de vida você só pode ensinar se você compreendê-la a fundo e vivenciá-la, né? E não se faz isso no fim de semana, né? São anos e anos e anos de estudo. Então, esse livro pequenininho, ele vem com vários marcadores, eu não sei se vocês conseguem ver daí, ó, pra gente poder não se perder dentro dele. São muito mais de 1000 páginas. E é maravilhoso. E todo o contexto, todo o conteúdo filosófico, a base de todo o conteúdo filosófico nosso está aqui, de toda a parte técnica, né? O que nós ensinamos é um yoga técnico, no que diz respeito às técnicas, tá? Mas elas são só 20%, até menos um pouco, do nosso acervo. O que significa que todo o resto tem nada a ver com yoga, tem a ver com cultura, tem a ver com outras filosofias, tem a ver com conceitos, com formas diferentes de nós compreendermos o mundo e a nós mesmos. Mas hoje nós vamos falar dessa parte técnica, né? Eu normalmente trago para cá muitos conceitos, mas trago às vezes as técnicas de meditação, de respiração. Hoje nós vamos falar das técnicas de limpeza orgânica, né? Talvez você já esteja familiarizado com o nome pranayama. Pranayama diz respeito às técnicas respiratórias, tá?
Toda essa filosofia ancestral, na época que ela surgiu, se falava na Índia sânscrito, que é uma língua morta da Índia. Então, a nomenclatura ela é toda sânscrita. Nós não sentimos confortáveis em ficar traduzindo os termos sânscritos, né? Porque não faz sentido. Quando você vai fazer balé, eu fiz balé, grande parte da minha vida era plié, relevé, demi-plié, e por aí vai. Então, tudo é francês, né? Ninguém ficou traduzindo, né, os termos em francês. Quando você vai fazer judô, é tudo em japonês, e por aí vai. Então, por que no yoga as pessoas acham que tem que ficar falando posição do cachorro, posição do guerreiro? Fica muito esquisito, mas cada um faça do jeito que achar melhor. Nós não achamos que isso faz sentido, porque se nas outras lutas, danças e tudo mais, você preserva a origem da língua, né, dentro daquele ensinamento, por que não no yoga, né? Então no yoga, quando ele surgiu lá há mais de 5.000 anos, era sânscrito. Então os termos são sânscrito e a gente estuda sânscrito para poder falar os termos corretamente, não ficar mudando os nomes, né? Posição da vela, disso, daquilo, fica meio... soa pra gente um pouco infantil. Mas, repito, né? Cada um faz como achar melhor. Não tem certo e errado, tá? Então, as técnicas de limpeza, elas estão dentro do acervo chamado Kriyas. E os Kriyas são atividades de purificação das mucosas do organismo. E é muito interessante porque quando a gente começa a estudar essas técnicas de purificação do organismo, você vê a sofisticação dessas pessoas que viveram há mais de 5.000 anos atrás. Hoje nós nos preocupamos em tomar banho, né? Limpar os dentes, os ouvidos, cabelo. Em alguns países nem tomar banho, passa um perfume que tá tudo certo. Mas lá no passado, cara, nessas grandes civilizações que surgiram, porque nós estamos falando de grandes civilizações, né, que eu já falei aqui para vocês numa outra aula, que tem coisas relativas a essas civilizações que ninguém explica ainda, né? Nós estamos tão pouco avançados perto deles que nós não conseguimos entender determinados resultados que eles alcançaram. Então, nessas grandes civilizações, eles não estavam só preocupados em limpar o corpo por fora, mas eles estavam muito mais preocupados em limpar o corpo por dentro e num nível de sofisticação, de profundidade, que faz com que a gente repense muito o que nós entendemos por limpeza, né? O que é de fato estar limpo. E aí, na parte técnica desse livro, porque esse livro tem tanto direcionado para a parte técnica quanto para a parte conceitual. Então, aqui dentro, como eu falei, são 9 livros e alguns deles, né, a parte técnica, o maior deles é a parte técnica, mas tem outros que são conceituais também. Dentro dessa parte técnica, na hora que abre o capítulo falando das técnicas de purificação, o De Rose ele escreve um poema. E é um poema dele mesmo, né? Uma inspiração que ele teve na hora de escrever cada um desses capítulos. E são de uma profundidade absurda. Então eu vou ler esse poemazinho para você, que ele abre aqui, esse capítulo de Kriya, que são as técnicas de purificação das mucosas do organismo. Só para você acompanhar comigo a profundidade, a gente vai falar um pouquinho mais do que a gente lê. E é interessante que nesses poemas que ele abre, né, às vezes diz muito mais do que está dentro do próprio capítulo, né, de tão profundo que é. Então vamos lá. Vou começar aqui para você. Tornar-se puro. Vá procurando mergulhar fundo em cada palavra. Tornar-se puro, por fora e por dentro. Puro de corpo, emoção e mente. Só aí já complicou pra caramba, né? Então, puro de corpo, emoção e mente. Cultivar a limpeza de coração e a limpeza do ambiente à sua volta. Olha a associação. A limpeza do coração. Gaia, ei, Gaia, vai pra sua caminha agora, vai. Né? Combinamos que agora não é hora. Não quero não. Quero que você sente e fique quietinho.
quer brincar, sempre na hora da live. Da sua caminha. Agora não pode. Então, vou repetir aqui o trechinho. Tornar-se puro, por fora e por dentro. Puro de corpo, coração, corpo, emoção e mente. Cultivar a limpeza de coração e a limpeza do ambiente à sua volta. Olha a associação que ele faz da limpeza do coração com o ambiente à sua volta. O que será que tem uma coisa a ver com a outra? A higiene alimentar, ingerindo alimentos limpos, limpos de dor e de sangue, limpos de aditivo e de substâncias nocivas. A higiene mental, gerando pensamentos positivos, construindo os alicerces mentais de boas obras e úteis ideais. A higiene emocional, sublimando emoções pesadas, atenuando o ego. Sublimando emoções pesadas, atenuando o ego, tornando-os sentimentos leves e limpos. Tudo isso é Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi são as técnicas de purificação corporal, no qual os Kriyas, que são essas técnicas de limpeza das mucosas, constituem a contraparte técnica, porque o Bhuta Shuddhi, ele vai muito além da técnica, ele diz respeito ao seu comportamento, né, na atitude, na limpeza do coração, da mente, né, não é só físico. Então, do qual os Kriyas constituem a contraparte técnica, prática milenar de higiene, limpeza e purificação. Não sei se vocês acompanharam comigo, mas é um nível de profundidade, de sofisticação, de compreensão do que é estar limpo, muito além do que talvez nós jamais imaginamos. E era isso que eles praticavam lá atrás, há muitos e muitos milhares de anos. Então, eu vou pegar alguns trechinhos aqui, né, pra gente concluir o raciocínio de hoje, e vou trazer aqui para vocês. Ele fala: cultivar a limpeza de coração e a limpeza do ambiente à sua volta. Quando nós estamos com o coração leve, a energia que a gente emana deixa o local mais leve, a gente limpa o ambiente. Quando você está com um coração pesado, a energia que você emana suja o ambiente. Agora, nós podemos compreender isso tanto no que diz respeito à parte emocional, mas também cultivar a limpeza interna e a limpeza externa, porque as duas coisas andam juntos, andam junto. É muito difícil, quer dizer, claro que você pode encontrar uma pessoa extremamente organizada, com tudo organizado, e a pessoa não ter um coração tão leve, mas ser uma pessoa mais pesada, mais negativa. Mas, de uma certa forma, vai acontecer um reflexo, né, da pessoa, ela tá mais leve e o ambiente que ela vive também, porque acaba se refletindo, a atitude dela se reflete no próprio ambiente. E quando você tem um ambiente que é mais caótico, mais desorganizado, aquilo vai gerando uma desorganização mental. Então fica difícil de você compreender as coisas claramente, porque para onde você olha, tudo está desorganizado, está bagunçado. Então aquilo se reflete internamente, também gerando um caos mental, uma dificuldade de organizar os pensamentos, e isso vai pesando o seu próprio coração, vai criando angústias, vai sujando também o coração. Perceba como esse movimento é todo tão sutil, né? Como uma coisa está conectada com a outra, e como nós precisamos estar atentos o tempo todo, não o que acontece daqui para fora, mas o que está acontecendo daqui para dentro. Como que você está se observando, se percebendo, se eu estou me sentindo triste, se eu estou me sentindo angustiado, se eu estou me sentindo feliz, se eu estou me sentindo leve, porque isso tudo vai interferir em todo o resto, inclusive nas pessoas que estão ali com você, que convivem ali com você. Depois ele fala
Dos alimentos eu vou pular, porque é óbvio, a gente já falou isso aqui muitas vezes, né? Mas ingerir alimentos limpos, né? Quando a gente fala de não comer carnes, tem muito a ver com isso. Porque quando a pessoa, quando o animal ele morre, quando, né, mata um animal para comer, ele sabe o momento que ele vai, naquele momento que vai acontecer. Então toda aquela carga de medo, de adrenalina, de pavor, de horror, imagina, aquilo fica naquela carne que vai ser consumida por outra pessoa, por uma pessoa. E aí a gente precisa comer algo cheio daquelas toxinas, daquela adrenalina, daquelas emoções pesadas, porque o animal gerou emoções pesadas no momento em que ele sofreu, né? E você está comendo sofrimento. É pesado dizer isso, mas é a verdade. Você está comendo sofrimento naquele instante. E é disso que você quer construir o seu templo, porque o nosso corpo é nosso templo de evolução. Então, no momento em que você está comendo, sentindo e pensando, você está construindo esse templo. E se você não escolhe bem os alimentos que você ingere, será que esse templo é um lugar bom para se viver? Vai ser um lugar bom para se viver? Então é pensar nessas coisas, né? E que dependem, não é de você acreditar em nada, depende de uma compreensão mais profunda do que é de fato a vida, do que você de fato está fazendo aqui, né? E aí ele entra aqui num outro contexto. Da higiene mental, construindo os alicerces mentais de boas obras e úteis ideais. O que nós queremos para a vida, né? Com que você alimenta o seu pensamento? O que você realiza todos os dias? Né? O que você está contribuindo? De que forma que você está contribuindo para que o mundo se torne um lugar melhor, não só para você, mas para os outros? Então, boas obras e úteis ideais puxa muito para uma noção, para uma compreensão de grupo, para uma compreensão de que o mundo não gira em torno do meu umbigo, mas que eu tô aqui principalmente para aprender e para servir, né? Para levar algo para o outro, para contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do outro, e que pode ser com as minhas atitudes, com as minhas ações naquele universo imediatamente ao meu redor, né? Não precisa ser nada grandioso, que afete realmente o mundo inteiro, mas está afetando as pessoas à sua volta imediatamente, aquilo vai reverberando, né? E aquelas pessoas vão ter o poder de fazer o mesmo, porque elas foram tocadas por você, inspiradas por você, então elas vão fazendo o mesmo à volta delas. E aí aos pouquinhos a gente consegue, né? Ir transformando daqui a um tempo o mundo de fato, né? E aí ele fala das emoções, né? E aí uma frase que eu gostei muito e que eu conversei com o pessoal do grupo ontem do curso foi: a higiene emocional, sublimando emoções pesadas, atenuando o ego. Por que ao sublimar emoções pesadas eu atenuo o ego? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque normalmente as emoções pesadas, elas acontecem quando você traz a coisa para o lado pessoal. Então, eu estou com medo, alguma coisa vai acontecer comigo, ou a pessoa falou assim comigo, eu não gostei como ela falou comigo, eu quero fazer de um jeito e a outra pessoa quer fazer do outro, e ela não quer fazer do jeito que eu quero. Então, sempre que você traz a coisa para o lado pessoal, que você se sente imediatamente incomodado com algo, quem está se incomodando, na verdade, é o seu ego, né? Aquele ego que existe para dizer que você é uma pessoa muito importante, talvez mais importante do que todos os outros. Nós não temos que eliminar o ego. O ego não é uma coisa ruim. O problema é a forma como nós o compreendemos. Então, você tem que atenuar o ego. Você tem que domesticar o ego no sentido de domá-lo, tá? Não de castrá-lo, né? Porque você pode ter imagina um alazão, aquele cavalo imponente, viril, e domá-lo. Você não precisa castrá-lo para domá-lo. Aí ele perde a virilidade, perde toda aquela imponência, fica um serzinho totalmente submisso. Não é isso que é para você fazer com você. Então, com seu ego, você não vai castrar o ego, você vai domar o ego, você vai pegar aquele cavalo alazão poderoso e vai montar em cima dele e sair por aí
em cima daquele cavalo, mostrando o quanto você tem inteligência emocional e clareza mental para se autoliderar, para se autodirigir, para pegar aquele teu lado mais animal, né? Aquela coisa mais grosseira dentro da gente e sublimar. Então, quando nós conseguimos ter um olhar mais amplo e não trazer tantas coisas para o lado pessoal, não ficar tão preocupado comigo, né? Com o que a pessoa falou comigo, nós conseguimos ir atenuando o ego e ao mesmo tempo nós vamos nos reeducando para deixar as emoções mais leves, porque se uma pessoa fala de uma forma atravessada com você e aquilo acaba com o seu dia, você começa a se sentir a pessoa mais infeliz do mundo, você vai começar a remoer um monte de coisas ruins e aquilo tá fazendo o quê? Tá pesando as suas emoções, né? Aí você fica triste, aí você fica chateado, aí você vai se sentir a pior de todas as pessoas, aí você acha que o mundo tá contra você, que nada dá certo. O que você tá fazendo? Tá pesando o seu emocional porque você levou aquilo que aconteceu para um lado pessoal. Mas por que não tentar sublimar essa emoção? A pessoa falou com você de uma forma que você não gostou, você pensa, coitado, essa pessoa está precisando de ajuda, né? De que forma será que eu posso ajudá-la? Percebe que é totalmente diferente? Percebe como você se coloca num patamar de muito mais importância até, no sentido de ser uma pessoa mais útil, no sentido que no momento em que você se coloca como com outro olhar, ao invés de olhar para você, olhar para o outro quando alguma coisa acontece que você não gosta, isso o que você está fazendo? Educando o seu ego, ensinando o seu ego a não alimentar, não deixar que você alimente emoções pesadas, mas sim a se tornar uma pessoa mais leve, com muito mais autoestima e muito mais feliz. Porque se você traz para o lado pessoal também, a sua autoestima vai baixando. Então eu curti muito essa frase. E fica esse ponto de reflexão para vocês. A gente vai terminar aqui por hoje, né? Porque senão foi um curso de 2 horas ontem, né? E a gente falando sobre tudo que diz respeito a essa técnica. Tudo assim, né? Toda parte, né? Porque é uma vida estudando isso. Mas a gente vai parar aqui, porque senão a gente vai embora. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E essas técnicas de limpeza, né, elas vão muito além do corpo físico. Elas servem para que a gente observe também e tenha esse cuidado de limpar as nossas emoções, de sublimar as nossas emoções e também os nossos pensamentos. Nutrir pensamentos que vão nos conduzir para grandes obras e úteis ideais. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido bastante. Amanhã é dia de técnica. Então, aliás, aproveitando que amanhã é dia de técnica, eu vou dar para vocês aqui amanhã, me lembre, quem estiver aqui, algumas técnicas de limpeza orgânica para vocês aplicarem. Eu já falei aqui, acho que uma vez, de uma delas, que era um respiratório, que também é uma técnica de limpeza dos pulmões e do cérebro. Mas amanhã eu vou trazer algumas outras mais para vocês, tá bom? Então, 12:07, aqui nos vemos amanhã. Beijo!